Consagração de abril já, você notou? 3 meses já se passaram. E eu queria que você prestasse bem atenção nessa imagem, porque isso faz parte da profecia, daquilo que Deus me mostrou para esse mês. Lembrando que nós entramos no outono há poucos dias atrás, então as folhas começam a cair, né? Você observou como as lutas aumentaram em março? Foi só lá em casa? Para mais alguém as lutas aumentaram? Que coisa, né? Outro dia mesmo eu estava falando com um amigo, o pastor Waldner. Ele vive em Israel. Disse até que vocês são bem-vindos para ir orar na faixa de Gaza junto com ele. E não ri, ele mora na faixa de Gaza ali. Ele mora em Ashkelon, bem no sul de Israel, pertinho da faixa de Gaza. As casas ali todas têm... Não vou chutar o nome em hebraico porque eu posso errar e alguém está assistindo e falar, puxa, o apóstolo é chutador. Mas são aqueles lugares de se esconder, né? Aqueles lugares de refúgio. Então se você for, fica tranquilo, ninguém morre. Pode ficar soterrado uns 3 dias, mas tem suprimento para 30, né? Mas você está rindo? O pessoal do Rio de Janeiro podia dar uma passada na faixa de Gaza. Porque às vezes nós reclamamos e não prestamos atenção que no nosso vizinho a coisa pode estar pior. Às vezes nós estamos reclamando pela unha encravada e o vizinho está com câncer. Às vezes nós reclamamos pela gripe e o vizinho está com leucemia. Então eu queria dizer junto com você, graças a Deus estamos vivos, não é? E só podemos agradecer a Deus por todas as bênçãos e vitórias que Ele nos deu em março. Apesar de todas as guerras, tivemos bênção, tivemos uma imersão maravilhoso no mês de março. Foi surpreendente o que aconteceu ali. Tivemos o Geração Eliseu em São Paulo, também tremendo. Na última noite fomos coroados com a presença de Deus tão forte que era impossível o apóstolo José subir para pregar. Durante mais de 40 minutos a gente ficou embebedado da presença de Deus ali. E para não falar de a maior história de amor. Gente, que coisa linda o que nós tivemos aqui, o que nós tivemos em Jacareí, o que nós tivemos em São Paulo, o que nós tivemos em Caraguá. Eu louvo a Deus, e ano que vem ainda vamos ter também em Campos do Jordão, em nome de Jesus. Amém? Agora, em homenagem aos cariocas, eu vou pôr uma palavra estranha. Vamos! Né? Que seria vamos, mas seria vamos. Nós vamos orar agora, agradecendo e blindando nossas famílias. Eu sei que você já orou por alguém, mas agora você vai orar específico pela sua família. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você a se unir à sua família em oração, de mãos dadas aí, se possível, ou colocando a mão sobre o seu cônjuge, sobre seu filho, sobre seu pai, tá? E comece a pedir. Diga assim, Senhor Deus, eu declaro agora o sangue do Cordeiro sobre a minha família. Só os homens agora. Como sacerdote, eu peço perdão por toda ira, por todo rompante de violência, por todas as palavras de maldição. Como sacerdote, eu tiro agora o direito legal do inimigo de ferir o relacionamento em casa, de ferir as pessoas com enfermidade em casa. As mulheres dizendo, Pai, em nome de Jesus, como ajudadora, eu peço perdão por todas as vezes que eu me levantei contra o meu pai, contra o meu marido, e eu peço agora, seja arrancado em nome de Jesus todo o direito legal de Jezabel na minha casa. Eu e minha casa estamos blindados contra esse espírito maligno. Não haverá contendas, não haverá enfermidade, e toda enfermidade
nas próximas horas, começa a ser subjugada pela obra da cruz, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço agora um selo especial sobre todos os meus, principalmente aqueles que não te conhecem. Nesta manhã de consagração, nós pedimos perdão e agora decretamos que todo poder que vem de Marte, o Deus da guerra, a quem o mês de março foi consagrado, seja anulado agora sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre tudo que o Senhor me confiou. Eu decreto que eu me levantarei em paz e dormirei em paz, e que nenhuma arma forjada contra mim, contra a minha família, contra o meu chamado, contra as minhas finanças, prosperará. Eu estou debaixo da cobertura do cabeça perfeito, Jesus Cristo. Eu estou debaixo da cobertura do seu sangue precioso. Em todo tempo, eu declaro sobre a minha vida e sobre a minha família as bênçãos de Judá. E eu profetizo: avançaremos e não retrocederemos. Em nome de Jesus, eu tomo posse do elemento de vitória, o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, meu espírito, minha alma, meu corpo, família, ministério, bens e negócios, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda a obra da cruz. Talvez você diga: pastor, mas você acabou de dizer que nós estamos em abril, você está fazendo a pauta de março. Não, eu estou fazendo a pauta do trono que opera nessa estação, que nos atacou ferozmente em março e vai continuar atacando. Esse é o papel dele, ele não se aposenta. Uma das coisas que você tem que entender é que, seja o diabo, sejam principados, tronos malditos, potestades, forças espirituais da maldade, todos eles não têm arrependimento. E o maior desejo deles, o maior esforço que eles fazem é para que você se sinta como eles. Como assim, Maurício? Como se não houvesse mais arrependimento. Como se eu e você não tivéssemos mais chance. Diga: mas Deus já nos deu outra chance. Para nós tem arrependimento. Eu estava orando, e lembra que eu disse que eu estou fazendo um estudo sobre suicídio? E essa foi uma das coisas que Deus me revelou orando. Por que as pessoas pensam em tirar a própria vida? Tem várias razões, mas uma delas é essa. Porque elas acham que já não tem mais saída para elas, e não tem mais arrependimento. Porque elas se sentem tão culpadas daquilo que Jesus poderia estar levando, mas acham que isso não alcança mais. Ore por misericórdia, ore por um batismo de amor e lucidez para com a sua família, para com seus amigos, para com as pessoas que trabalham com você. E não critique nunca, tenha misericórdia, ame as pessoas, porque eu acredito que ainda no último fôlego de vida há arrependimento. Maurício, o que você está falando? Isso fica para o nosso estudo, nós vamos te convidar, vamos ter um tempo especial só contra esse espírito de morte. Eu vou ver se o meu amigo, o profeta Davi, pode vir. Faz tempo que nós não fazemos um seminário juntos. Vamos ver se esse ano nós conseguimos, no segundo semestre, vai estar pronto o meu material, e ele vem comigo para a gente fazer uma guerrinha contra Lilith. Quantos topam aí? Então vamos lá. Pelo calendário natural, nós acabamos então de entrar no mês de abril, né? Diga para o seu vizinho, e é verdade. Abril é o quarto mês do calendário gregoriano. Seu nome vem do latim aprilis. Aprilis significa abrir. Então vamos usar a parte boa e dizer: esse é o mês que Deus escancara as portas para você.
porque as janelas do céu já estão se abrindo. E agora você precisa tomar posse das portas de entrada do novo. Posso ouvir amém? E eu e você precisamos entender as estações. O inimigo não vai usar algo à toa. O inimigo usa esse nome porque ele sabe que essa é a estação que Deus abre a colheita para nós. Ele sabe que essa é a estação que Deus abre as janelas dos céus, né? O nome dado em homenagem a Apros, deusa da paixão, mais conhecida como Vênus ou Afrodite. Portanto, cuidado com as emoções. Põe a mão no teu coração e na tua cabeça e diga: Senhor, blinda-me. Eu já pedi o sangue de Jesus, mas agora eu peço a paz, que excede todo o entendimento, guardando o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Livra-me dos rompantes de ira, livra-me da depressão, livra-me, Senhor, da ansiedade. Eu lanço sobre ti toda a ansiedade, porque o Senhor cuida de mim, cuida das minhas emoções. Me ajude a ter domínio próprio, em nome de Jesus. Amém? Queridos, no Brasil nós temos várias datas importantes no mês de abril. A primeira delas, agora dia 19, dia do índio. Maurício, por que é importante o dia do índio? Por que foi escolhido esse dia? De verdade eu não sei. Eu sei que alguém disse que é esse dia, mas é muito importante nós lembrarmos da nossa história. E nós vamos ver isso. Hoje vai ser um culto que nós vamos orar bastante e também vamos trazer muitas coisas à memória. Quem estava aqui antes dos portugueses chegarem? Os índios. Eles continuam aqui. A desonra em relação aos, eu não chamo de donos da terra, mas aos mais antigos, é algo muito perigoso. E infelizmente nós vivemos num país de muita desonra. Eu acabei de voltar de uma igreja de um homem que eu comecei o relacionamento há 20 anos atrás, e há 2 anos um filho tem dito: cara, ele gosta de você. Mas sabe quando você fica afastado tanto tempo de uma pessoa, você fica assim: mas por que a pessoa gosta de mim, não me vê faz tanto tempo? Eu fui tratado com tanta honra, com tanto carinho, mas a coisa mais linda que eu vi ali não foi isso. Joseí, meu amigo, também foi tratado com muita honra, apesar de estar sendo conhecido agora ali. A coisa mais linda que eu vi foi um pai abrindo a igreja para o filho, e as duas igrejas se cooperando e não havendo competição. E eu vi a alegria que um tem de falar da igreja do outro, e um tem de investir. Inclusive o pastor Jonathan, ele estudou, acho que quando ele estudou na Hillsong, o pastor Bruno estava saindo já, era o último ano, e ele conhece o nosso pastor Bruno, e ele ficou muito feliz de dizer: cara, vocês estão juntos lá, que legal. E a coisa mais linda que eu via era assim, o diácono da igreja do pai falando bem do diácono da igreja do filho, o ministro de louvor. E eu ficava confuso, porque eu falava: mas de qual igreja você é? Eles falaram: não, nós somos uma família só, mas eu sou da 220, eu sou do Ministério da Fé. Eu profetizo que isso vai acontecer entre nós. Não teremos divisões, mas os filhos vão esperar saber a hora dos pais enviarem, e os pais vão ter sabedoria e prudência para plantar nos filhos. Quantos podem dizer amém? Eu e você precisamos começar a viver esse tempo de honra. E uma das coisas que me chamou a atenção é porque eles são libaneses. O oriental, ele tem uma noção de honra diferente da nossa. Mas glória a Deus, nós temos o sangue de um oriental chamado Jesus Cristo, e temos a cobertura oriental doutora Neuza Itioca. Então nós temos tudo para sermos família de honra. Posso ouvir amém? Seja em Cristo Jesus, no sobrenatural, ou seja no natural, nós vamos honrar as gerações. Posso ouvir amém? No Brasil ainda nós temos dia 21 de abril, Tiradentes e Fundação de Brasília, né? Dia 22, descobrimento do Brasil. E eu fui chamado a Brasília, jesuincidentemente, 24 horas antes de eu pregar, para um almoço nessa semana que passou.
Foi muito engraçado porque eu tinha acabado de fechar a data para pregar dia 28, na quarta-feira, e o Gustavo Alves, saudoso palhaço Biruta, quantos se lembram dele? Que hoje é pastor da terceira igreja, um dos pastores na terceira igreja batista em Brasília. Ele ligou e falou: amigo, nós vamos nos ver, né? E eu falei: vamos? Dia 28 eu estou aí. Ele falou: não, você vem antes. Eu falei: como assim? Ele falou: pastor Gilberto, em nome da pastora Zenete, está te convidando para um almoço. É um almoço sobre o futuro do Brasil. E eu falei: tá bom, vou comprar minha passagem um dia antes e vou. Já ia para Brasília. Foi um almoço muito estratégico. Nós vamos ter dos dias 20 a 22 de abril, não só em Brasília, mas eu vou procurar o Conselho de Pastores essa semana, junto com o pastor Wagner e o pastor Wanderson, para descobrir quem está à frente aqui em São José. Se não tiver ninguém à frente, nós vamos tomar a frente disso. E ter 3 dias, na verdade 48 horas de intercessão e oração pelo Brasil, com adoração, dos dias 20 ao 22. Vamos dividir entre igrejas e vamos ver se fazemos uma grande festa em algum lugar no dia 22 de abril. Lá em Brasília será no Mané Garrincha. Pastor Zenete, do Ministério Igreja Batista da Lagoinha, estava lá com o apóstolo Márcio Valadão. Nós tivemos o privilégio de estar junto, orar junto, lembrar de histórias. E eu trago aqui beijos e abraços de muitas pessoas. Estivemos com o apóstolo Hudson, estivemos com diversos homens que são autoridade na nossa nação. Mas a coisa principal ali não era o nome de uma banda, não era o nome de um pregador ou de uma denominação. A principal coisa era unirmos forças e orarmos pelo Brasil, fechando as portas para a iniquidade, fechando as portas para a perversão, para a maldade, para todo tipo de imoralidade que o inimigo tem tentado assolar nossa nação, e profetizar a restauração das portas e dos muros da nação, profetizar a restauração do nosso Brasil, para que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam dizer: só o Senhor é Deus nessa nação. Então, ore por isso, e nesses próximos segundos nós vamos orar pelo Brasil. Se você um dia falou mal do Brasil, peça perdão. Querido, eu não tenho nenhum problema com pessoas que querem ir para outras nações. Eu envio com a maior alegria. Porém, não saia falando mal do nosso Brasil. Nosso Brasil é um celeiro. É uma das melhores, se não a melhor nação da terra, não por orgulho, mas é a maior bacia hídrica potável de todo o planeta. É o país com um dos melhores solos para se plantar. Já dizia-se desde o descobrimento do Brasil: em se plantando tudo dá. Então, querido, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Ásia, nós te abençoamos, mas não amaldiçoe o nosso país. Você deixa parentes aqui, você deixa amigos aqui. Amém? Onde você for vai ser uma bênção. Onde você pisar a planta do teu pé vai ser uma bênção. Mas a nossa nação vai ser, sim, uma referência de adoração, de caráter, de integridade. Maurício, e essa impunidade? Põe na mão do justo juiz, ele está acima do Supremo. Comece a orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão em primeiro lugar por todas as vezes que amaldiçoamos esse país, por todas as vezes que dissemos que esse país não tem jeito, por todas as vezes que falamos que a nossa nação não vai dar certo, porque a corrupção vai imperar, porque aqui é o país da impunidade, o país da perversão, do carnaval. Pai, nós pedimos perdão e recolhemos essas palavras, mas nessa manhã nós plantamos palavras de bênção e reafirmamos: aqui é um país abençoado, em se plantando tudo dá, um país próspero, um país cheio de águas que curam, águas que saram, águas purificadoras, um país onde a terra é abençoada, onde o povo é trabalhador e abençoado. Nós abençoamos as empresas, os empresários, nós abençoamos o governo dessa nação e declaramos: Senhor, tire agora toda semente de corrupção, tire agora e arranque com o seu braço forte tudo que o Senhor não plantou, seja cortado pelo machado que já está posto sobre essa nação. Nós declaramos: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade nessa nação, a começar em mim. Diga depois de mim: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade no Brasil, a começar na minha vida, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? E por último, nós vamos orar pela paz de Jerusalém.
Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, eu achei muito interessante, ele falou: cara, se orar pela paz de Jerusalém e amar Jerusalém, você prospera, imagina se você investir em Jerusalém. Eu falei: como assim? Ele falou: meu, se só de amar e orar você já prospera, imagina se você fizer grana em Jerusalém. Então minha grande alegria é que nesse mês de março, oficialmente começamos a enviar as ofertas ali, parte das ofertas de São Paulo, de missão, estão indo para Israel. E eu estou muito feliz. Se você também deseja enviar, como a nossa irmã Maristela, lá do MCI São Paulo, alguma coisa para Israel, você pode no seu envelope escrever oferta para Israel. Maurício, o que é isso? Oferta do interesseiro? Eu não sei, você dá o nome que você quiser. Mas eu sei de uma coisa. Eu já li a Bíblia mais de 40 vezes, estamos lendo, agora terminando 1 Samuel, não é isso? Quem está em dia, os que estão atrasados, põem em dia a leitura, por favor, para terminarmos juntos no fim do ano. Lendo a Bíblia toda, eu não encontro o nome de outra cidade que Deus chama de menina dos olhos, a não ser você e eu, igreja. Posso ouvir amém? Mas a única cidade que Deus põe nome e fala: essa é a menina dos olhos, meu, é Jerusalém. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Você já orou bastante sentado, isso aí começa a dar cócegas, as nádegas ficam flácidas da celulite. E eu queria que você, por um instante, pensasse no seguinte: já imaginou se a cidade que você ama fosse assolada? Já imaginou o sentimento que você teria de ver algo que você ama profanado? Ontem, por exemplo, a apóstola Lúcia estava indo comprar uma minhoca, ou aquele negócio, os arcos dourados para o Benjamin. Passou aqui, viu essas duas portas abertas, luz acesa, deu a volta, só tinha o carro da igreja. A outra porta, não sei se era essa aberta, ali de trás tinha uma outra porta, só essas duas. E ela ligou para mim: quem está na igreja? Eu falei: Deus não me revelou. Eu estava em casa. Liga para o pastor Wagner, de repente está lá, pastor Wanderson. E ela entrou em pânico: meu Deus, invadiram a igreja. Graças a Deus não era invasão. Graças a Deus o pastor Armando e o nosso amado Geraldo estavam aqui voluntariamente arrumando as coisas. Obrigado, pastor Armando voltou com tudo, gente. Ó, essas férias aí. Tem gente que faz lipo e diz que é vesícula. E tem gente que diz que é outra coisa e tira férias. Aí volta tinindo e trabalhando até no meio do feriado. Obrigado, meu pastor, te amo. Mas ela ficou apavorada. Será que estão roubando a igreja? Será que estão depravando a igreja? Será que estão depredando a igreja? O que estão fazendo? Agora imagina como Deus olha para a terra. E quando Ele olha para Jerusalém e vê toda a profanação, a tristeza do coração de Deus em relação ao lugar que Ele colocou como referência. Eu profetizo que um dia você vai a Israel, e um dia você vai estar ali, você vai entender o que é isso. É uma coisa que não é natural. Você não se apaixona por Israel porque a pedra é amarela. Você não se apaixona por Israel porque o clima é bom. Você se apaixona pela paixão de Deus e se conecta ao coração de Deus. Eu queria nos próximos 60 segundos você se conectasse ao coração de Deus. Pai, nos ensina a amar o que o Senhor ama. Nos ensina, Senhor, a respeitar o que o Senhor colocou para ser respeitado e honrar o que o Senhor manda honrar. Nessa hora, como igreja, como família MCI, nós abençoamos Jerusalém. Nós abençoamos não apenas o povo hebreu que está ali, mas os gentios que estão ali. Abençoamos todos os seres humanos que estão em Israel hoje. E pedimos que eles conheçam o Messias, Yeshua HaMashiach. Que eles tenham uma revelação tremenda de Jesus como Senhor e Salvador. Nós abençoamos Jerusalém com a paz que excede todo o entendimento do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. E declaramos: Shalom esteja sobre ti, Jerusalém. Diga: Shalom esteja sobre ti, Jerusalém. Abençoamos os teus palácios, abençoamos os teus muros, e todos os cidadãos, sejam judeus ou gentios,
recebam da manifestação do Príncipe da Paz, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, e haja salvação em teus muros, em nome de Jesus. Amém? Olha para o seu vizinho e diga: eu já te vi prosperando. Você pode sentar. Obrigado, meu amado. Olha para o seu vizinho, outro agora, e diga: acabou a introdução. Aleluia. Jesus, que introdução boa foi essa. Seja qual for o país, ele tem segredos. Você sabe qual um dos maiores segredos de Israel? Contar histórias para a próxima geração. Como uma nação que ficou sem terra, o brasileiro ele já perde a sua brasilidade só por influência de música e meia hora exposto a qualquer coisa. Imagina um povo que ficou séculos sem ter terra, sem ter lugar, vagando pelo mundo. Como que esse povo preservou a sua cultura? Como esse povo preservou a sua história? Contando de geração para geração. Eu quero louvar a Deus. Infelizmente eu não sou onipresente, então não pude estar aqui e na nossa casa em São Paulo, que foi maravilhoso também. Foi muito legal na sexta-feira, mas eu fico muito feliz que o mestre Cipriano e a pastora Doroti estavam aqui, vieram, deram uma saudação. Quem veio na quinta, pois é. Foi bom, eu estava aqui, a Lúcia estava aqui, mas quem veio na sexta teve a alegria de ver nosso mestre, nossa pastora, receber um shalom, né? E eles puderam ver a nova geração trabalhando, ou as novas gerações. Olha que alegria. Por isso, eu quero de todo o coração agradecer a Deus por fazer parte da família MCI. Uma família que tem crescido não só em número, mas tem crescido também em gerações. Onde nós, Lúcia e eu, pudemos vir fazer um convite para as pessoas orar e ensinar um pouquinho sobre ofertar da maneira correta, mas no restante não fizemos nada. Inclusive eu não vi nenhum ensaio. E eu queria que você desse um grande aplauso a Jesus e a todos os voluntários das peças de todas as casas. Mesmo em cima da hora, nossa família em São Paulo fez um teatro muito bacana. Foi muito joia, que nós tínhamos mais de 200 pessoas jantando, fora todos os que estavam trabalhando. Foi muito, muito bom. E tivemos um tempo tão legal que as próprias moças que trabalhavam para o buffet vieram pedir para tirar foto com a gente e queria saber dia de culto. Foi muito bom. E eu louvo a Deus, eu sei que em Jacareí foi tremendo, porque Rob me mandou fotos, estou muito feliz. Eu não consegui falar ontem com o pastor Jefferson, me perdoe, meu filho, eu prometi ligar para ele e não liguei até agora. Quando eu olhei para ele, eu falei: cara, eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Não, eu não me esqueço, eu só não lembrei. Eu aprendi com o profeta Davi Rebolho. Uma vez eu encomendei um negócio para ele do Chile, falei: varão, você trouxe? Ele fez uma cara, eu falei: você esqueceu? Eu não me esqueço, não me lembrei só. Então me perdoe, mas deve ter sido maravilhoso também, porque quando você decide celebrar a festa, algo acontece, porque foi Deus que marcou a festa. E é diferente de quando você marca. Quando você marca é legal, mas quando Deus marca, você tem certeza que algo tremendo vai acontecer. Amém. Eu prefiro evitar nomes assim. Crescer é aprender a ser discreto. Amém? Eu estou desde sexta-feira dando uma aula de crescimento de igreja para minha esposa. Eu quero ser muito grande. Quantos querem ser grandes? Por uma coisa, eu não quero ser eleito nada. Inclusive, eu acabei de ser convidado por um senador para fazer parte de uma equipe de intercessão. Eu falei: cara, eu oro, eu jejuo, eu cuspo, mas não me convide para ser político.
Eu vou montar uma escola de políticos para formar homens e mulheres para mudar a história do Brasil. Mas eu pus a mão no arado, eu não quero olhar para trás. E eu confio que Deus pôs os homens certos para lá. E foi muito bom. Eu acredito que Deus vai usar muitos homens e mulheres, mas esse não é o meu chamado. Meu chamado é ser conselheiro, ser amigo, ser profeta do governo. Amém? Então, quando eu estou dizendo em ser grande, não acho que eu tenho nenhuma ambição virar presidente da República. Deus me livre e guarde. Amém. Porque eu já estou num cargo superior. Diga para o seu vizinho, você também está. Inclusive você foi eleito e está sentado nas regiões celestiais. Amém? Então eu não quero isso. Agora, se você quer, eu oro por você, te ajudo, te ensino, te comissiono, te ativo, dou tapa. Amém? Mas cada um no seu chamado. Isso, falar as histórias para gerações, é muito mais que um segredo, é uma chave. Porque essa chave vai desatando de geração em geração o desejo, a confiança e a esperança. Desejo do quê? De continuar aquilo que os pais começaram, que os avós começaram. A confiança de que eles não estão sozinhos, mas atrás deles e por baixo deles existe uma plataforma de pessoas que foram fiéis. E a esperança de que assim como seus pais, avós e antepassados venceram as piores lutas, eles também vão vencer. Eu e você precisamos contar histórias da nossa família. E essa é uma das razões de Deus ter criado um calendário. Afinal de contas, para que serve um calendário? Calendário, dentre outras coisas, serve para lembrarmos de datas importantes, para marcarmos eventos. Calendários, eles estão ali, não é à toa, mas no calendário de Deus está marcado o dia da sua vitória esse mês. Já que alguns dizem que hoje é o dia da mentira, deixa eu contar algumas mentiras para você. Que você vai ser um fracassado, que vai dar tudo errado na sua vida, que a sua família vai ser destruída, que você vai perecer. Então hoje nós decretamos, tudo isso é mentira em nome de Jesus, porque no trono da verdade diz que nós vamos ter aflições sim, mas temos bom ânimo, porque o Senhor já venceu e vai nos dar vitória. Diga, eu não posso crer em outra coisa a não ser na verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Posso ouvir amém? Então já contei minhas mentiras do dia, amém? Quantos entenderam? Diga, eu vou prosperar. Por quê? Porque Deus marcou um calendário. Pelo calendário bíblico, o povo de Israel, nessa época, estava cativo no Egito. Ou seja, Deus, quando deu o calendário, queria ensinar o povo a contar dias de maneira diferente, porque tudo que eles sabiam era ser escravo, era falar como escravo, era viver como escravo, comer como escravo, sentar como escravo, agir e reagir como escravo. Então Deus fala, eu vou ensinar esses caras a contar dia de maneira diferente. Quando nós celebramos Páscoa, nós não precisamos estar na plenitude para celebrar a Páscoa. Pelo contrário, nós podemos estar na pior situação da nossa história e celebrarmos Páscoa, porque a Páscoa fala, dentre outras coisas, de uma abertura, de uma passagem do impossível para que se torne possível e o sobrenatural venha para o natural. Fala do quê? De uma provisão, onde Deus nos entrega aquilo que não merecemos. Diga graça, diga misericórdia. Ou seja, Ele entrega amor, Ele entrega bondade para nós sem a gente merecer. Ou seja, celebrar Páscoa e começar a contar os dias como Deus quer, fala de sairmos da velha estrutura, de sairmos da maldição, de sairmos daqueles velhos hábitos. E o mais interessante é que o calendário de Deus é marcado com festas. Tem mais dias de festa na Bíblia do que dias de pranto. Tem mais dias de celebração e vitória na Bíblia do que dias de choro e tristeza. Para começar o ano, Páscoa. Ainda que não esteja tudo bem, Páscoa. Porque Deus vai nos dar a passagem para o novo. Deus vai nos fazer passar de maneira que o inimigo não nos veja. Deus vai fechar a porta na cara dos inimigos. Pelo calendário espiritual, nós também podemos ver
que existem grandes batalhas. E a Páscoa é uma dessas batalhas. Esse mês foi o mês que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E para isso ele teve que confrontar Faraó. Para isso ele teve que afogar os carros e cavaleiros de Faraó. Diga para o seu vizinho: estamos nessa estação. Não tem nada de bom para falar, querido? Com toda educação, vire para o seu vizinho e diga: cale a boca e marche. Pastor, eu estou sem força até para louvar. Tá bom, então fica quieto. O seu silêncio é um louvor tremendo, né? Porque fica, meu Deus, está ruim. Gente, a gente já sabe, não é novidade. Fique em silêncio e vai marchando, né? Existia aquele velho hino que é vitória, vai chorando, geme e chora. Eu vou fazer a minha versão, que é vitória, cala a boca, marcha e vai em frente. E chora baixinho, para não atrapalhar, tá? Porque Deus vai te dar a vitória, se você crer. Essa não é a estação para murmurar, para reclamar. Essa é a estação para marchar. Mas olha, eu já sinto o tropel dos cavalos e a poeira está alta. Pastor, você não sabe, eu já estou sentindo o bafo do cavalo de Faraó aqui. Querido, que bom. Isso quer dizer que o mar já vai fechar atrás de você, a não ser que você tenha parado. Olha para o seu vizinho e diga: não pare. De maneira nenhuma, não pare por nada, querido. Continua marchando. Continua no propósito que Deus te deu. Está na escola, não desista da escola. Está trabalhando, não desista do trabalho. Continue. Séculos mais tarde se cumpre a profecia e Jesus morre na cruz por nós. Podemos aplaudir a obra da cruz? Alguns sempre me perguntam e falam: Maurício, mas como é que esse negócio de 3 dias, se Jesus morreu na sexta-feira, como é que ele ressuscita no domingo? Não fecha a conta. Lógico que não fecha a conta. Jesus não morreu na sexta-feira, Jesus morre na quinta-feira. Mas Maurício, como morre na quinta se a Bíblia diz que era Shabat? Era um grande Shabat. O 14º dia do mês de Nissan caiu na quinta-feira. Então era o Shabat, porque Shabat, querido, não é apenas de sexta para sábado. Shabat é todo dia festivo que Deus manda separar como santo para Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se o dia festivo que Deus manda chamar santo para Ele cai na quarta-feira, quarta-feira é um Shabat. Quantos estão entendendo? Ou seja, Jesus então, Ele morre na quinta-feira, que já era um Shabat, porque era o 14º dia do mês de Abib ou Nissan, primeiro mês do mês. Aí ele fica morto, enterrado, de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. E no domingo, então, terceiro dia, ele ressuscitou. O túmulo está vazio e a morte não venceu o nosso Senhor. Posso ouvir aleluia? Glória a Deus. Você quer aplaudir? Aplaude a Jesus. Mas o inimigo insiste em dizer que é mentira. Gente, não é festa junina, nós estamos em abril. Diga para o seu vizinho: é verdade. Com todo o sotaque que nós temos aqui, é verdade. Eu sou prova disso. Entrei drogado, prostituído dentro de um ônibus, saí evangelista. Só Deus pode fazer isso. Matou o traficante, matou o drogado e na obra da ressurreição levanta o evangelista. Olha para o seu vizinho e diga: Deus vai fazer isso com toda a sua família. O inimigo insiste em dizer: não passa de história. Sim, não passa de história, mas é a história que mudou a minha história e mudou a história do planeta, antes de Cristo e depois de Cristo. Toda vez que você acordar e ver o calendário, dê uma risadinha. Por que, Maurício? Você está falando do calendário bíblico? Não, o calendário natural. Porque quando você acordar amanhã vai ser dia 2 de abril de 2018 da era cristã. E o diabo tem que engolir isso. Posso ouvir aleluia? Hoje é 1º de abril, ele pode dizer que o dia dele ele não tem nada, é um desgraçado, cabeça chata, julgado, condenado. Mas ele quer dizer para você que é mentira o que você está crendo.
Não, querido, hoje é 1º de abril de 2018, da era cristã. Depois que meu Jesus veio ao mundo, tudo mudou, porque Ele viveu sem pecado, Ele andou fazendo toda a vontade do Pai, Ele foi julgado injustamente no meu lugar e no seu lugar, levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, minhas maldições, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras eu sou sarado todos os dias. É verdade. Pelo calendário espiritual, nós estamos no 1º mês do ano. Está escrito em Êxodo capítulo 12, verso 2: esse mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Se você ler lá mais para frente no verso 11, vai dizer que era Páscoa. A Páscoa acabamos de celebrar, então estamos no 1º mês do ano espiritual. Nós vimos na consagração de março, que no dia 17 de março nós entramos em Abib ou Nissan. Pergunta: por que 2 nomes para o mesmo mês? Eu poderia usar minha esposa e dizer Lúcia e Helena. Por que 2 nomes para uma mesma pessoa? Para treinar o marido em guerra espiritual, né? Porque mulher já fica esquisita todo mês, né? Ainda tem 2 nomes, daí não é nem bipolar, nem tripolar, fica assim esquizofrênico, né? Você fala, meu Deus, o que aconteceu com a pessoa? Um dia está doce igual a Lúcia, outro dia Helena manifesta. E o dia que a Lúcia Helena, você não sabe se vai ou se fica. Você fica, ops, ei, aleluia, glória a Deus, né? Mas não é isso. Por que tem 2 nomes? Porque durante o cativeiro babilônico, ou seja, Israel foi preso na Babilônia, muitos nomes foram mudados. Lembra de Daniel? Ele tinha outro nome. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham outros nomes. E eles mudaram os nomes dos meses. Na Babilônia, quando chegava esse mês, o povo de Israel botava a harpa no salgueiro. Quando se lembra da mensagem do profeta Davi Rebolho, aqui durante o Glória nos Portais? Se você não viu, assista pelo Facebook ou pelo YouTube, e vai estar lá para você ver no Glória nos Portais. E o povo da Babilônia falava, cante suas canções. Eles falavam, como cantar nossas canções? Nós estamos esperando o nosso Deus vir, porque com asas de águia Ele vai nos tirar. Por isso na Babilônia foi dado o nome do mês de Abib para Nissan, que quer dizer o voo deles. Olha para o seu vizinho e diga, esse mês você vai começar a voar. O inimigo vai tentar te achar, você já vai estar nas asas do Espírito. Mas na Bíblia aparece o nome hebraico. Vejamos que nome é esse. Hoje, mês de Abib, estáis saindo. Êxodo 13, saindo da onde? Olha para o seu vizinho e diga, esse mês você vai sair do aperto. Esse mês você vai sair da confusão. Nesse mês você vai sair da escassez. Nesse mês, oh aleluia. Eu cheguei em Brasília e almoçando com o pastor, ele me disse, cara, você pode tirar uma oferta especial de Páscoa? Eu falei, inclusive eu ia te pedir se eu podia fazer isso. Aí o José virou e falou, rapaz, você não sabe, esse cara é especialista nesse negócio. Ele falou o quê? Tirar dinheiro dos outros? Eu falei, não. Mas ensinar as pessoas a ativar a sua vida financeira com ofertas. E foi tão tremendo, porque ele ensinou no domingo anterior sobre o poder do sangue e as 7 bênçãos da Páscoa. E ele falou, cara, eu acho que eu já falei tudo que tinha. Na hora que ele começou a ouvir, ele falou, e eu falei, eu vou pregar para você aqui no almoço, e você vê se você aceita. Ele falou, já estou quase dando oferta. Aí contei a história do pastor Jefferson, primeira vez que deu a oferta no mês de Abib. Por que isso? Porque os testemunhos falam mais alto do que as nossas pregações. Então eu quero te encorajar, não só a dar testemunho financeiro, querido, mas dar testemunho de tudo que Deus fez na sua vida, porque isso encoraja as pessoas a continuarem na fé. Tem gente que não lê a Bíblia, mas a Bíblia é você. Conta a sua história, fala o que Deus fez com você, para você, na sua família. Comece a contar, porque você vai ativar uma estação de milagres.
Eu profetizo, nesse mês, o Senhor vai te dar forças para sair da enfermidade, o Senhor vai trocar DNAs, o Senhor vai trocar partículas do corpo que precisam ser trocadas, o Senhor vai trocar órgãos do corpo. Começa uma estação de milagres, o Senhor está abrindo as janelas dos céus, dizendo: veja, venha, pegue e tome posse daquilo que é teu, diz o Senhor. Lá em Lucas capítulo 1 diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias no turno de Abias, que quer dizer Abibe. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ou seja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quanto na Velha, na Nova Aliança, está lá escrito o mês de Abibe. Mas o que significa Abibe? O rebento do broto de milho. Nós já vimos no mês passado que a tribo que vai à frente nessa estação é a tribo de Judá. E de acordo com Números capítulo 2, verso 2, a letra desse mês é rei. E essa letra lembra uma janela. Essa é a estação que Deus começa a escancarar janelas dos seus próximos 12 meses, dos seus próximos 3 anos, dos seus próximos 10 anos e dos seus próximos 20 anos. Essa é a estação que Deus começa a mostrar planos e projetos. Sabe quantas sementes de milho precisam para dar uma espiga? Só uma. Se o nome do mês é rebento do broto de milho, quantas espigas podem produzir um grãozinho? 1, 2, até 4. Sabe quantos grãos dá cada espiga? Você tem noção de quantos grãos dá cada espiga? 400. Pode entrar no Google e veja quantos grãos de milho tem uma espiga. No Brasil, entre 300 e 500. Nos Estados Unidos, 800. Agora, e quando a espiga não é uma só, e o grão dá 2, 3, 4 espigas? Maurício, o que isso quer dizer? Simples assim. Quantos grãos Deus plantou na terra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu na Páscoa o seu Filho unigênito. Quantos filhos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quantos filhos? 1. Olha a sua volta já quantos irmãos tem. Olha quantas igrejas estão abertas hoje, maiores. Quantos milhões e milhões de filhos Deus tem colhido por causa de uma semente. Diga para o seu vizinho: Deus não te pede nada que Ele não tenha feito. Ele deu o único grão que Ele tinha, o grão foi lançado da terra, morreu, ressuscitou e hoje está intercedendo pelos milhões e milhões de filhos que estão na terra. O que fazemos? Essa é a estação onde a minha semente, a sua semente, não vai multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Mas se você fizer a oferta com entendimento e com fé, pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas na hora que vier a sua colheita, ela vem 400, 800, 1.600, 3.200 por 1. A apóstola Lúcia tem falado nos últimos anos sobre a oferta do cordeiro. Eu fiz um voto com Deus, e eu sei quantos cordeiros eu quero dar esse ano. Não estou falando do meu dízimo, eu estou falando de ofertas. Essa é a estação de você fazer votos com Deus e dizer: Deus, eu quero plantar. Eu tenho estudado várias igrejas e seguido vários pastores para entender o que Deus tem feito. E eu descobri uma igreja que tem prosperado tremendamente. Eu tenho falado um pouco sobre ela, Gateway Church em Dallas. E esse pastor, uma das coisas que ele aprendeu é o poder de dar primeiro. Desde o dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Você pode perguntar para o pastor Wagner ou para a Patrícia. Eu recebo, seja qual for a hora que for uma oferta, imediatamente eu entro no meu aplicativo e entrego o meu dízimo. Maurício, virou religião? Não, virou um hábito tão feliz, porque tem horas que eu estou dando oferta e já estou recebendo outra, tem horas que eu estou dando o dízimo e já estou recebendo outra. Uma das coisas que eu preciso entender é que onde estiver o meu coração, aí está meu tesouro. O meu coração não está em dinheiro, mas está em ver a casa de Deus prosperar.
está em ver a casa de Deus prosperar. Esse é um mês de divisão. Como assim? Teve gente que não acreditou e ficou no Egito. Teve gente que ficou para trás. Maurício, não, a Bíblia não diz isso. Não, a Bíblia diz o seguinte, que saiu com Israel um misto de muita gente, mas muita gente ficou. Ou seja, nem todos os escravos saíram. Essa é a estação que Deus começa a fazer a diferença entre o que serve a Ele e o que não serve. Então tome cuidado, porque tem pessoas que só olham para o seu passado. Tem pessoas que só te julgam pelo que você fez ontem. Me desculpe, a obra da cruz diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu não sou mais aquela pessoa, eu já fui transformado. Você está sendo transformado. Então cuidado com raposinhas que vêm falar do passado. Se alguém falar do passado dessa igreja, diga: olha, querido, você já foi membro lá? Foi. Então você sabe que lá tem um bando de pecadores, você foi um deles ainda, né? Então não continue sendo assim, porque as pessoas que passam lá estão sendo transformadas. Eu espero que Deus transforme essa sua língua no nome santo de Jesus. Amém? Porque o que te faz pecar, corta. Tradução, já imaginou entrar no céu sem língua? Mas é melhor entrar no céu sem língua. Onde você quer chegar com isso? Guerra. E uma das maiores armas do inimigo é usar pessoas que você gosta para vir envenenar você, para vir tentar seduzir você. Diga: mas o meu coração está blindado com o sangue do Cordeiro, e eu vou tomar muito cuidado com as tantas emoções. Queridos, esse é um mês e uma estação para tomar cuidado com as emoções. Por que isso, Maurício? Porque nós estamos sendo atacados. Querido, quantos conhecem alguém aí que nos últimos 7 dias foi atacado nas emoções? Levanta a mão. Não precisa dizer que você viu essa pessoa no espelho hoje de manhã, quando foi. Quantos conhecem alguém que nos últimos 30 dias foi atacado nas emoções? Levanta a mão. Os que não estão levantando a mão estão sem força para levantar a mão, porque a guerra foi tão grande, deu cãibra, né? De repente a pessoa está nervosa do nada. De repente a pessoa está emburrada do nada, pensando em desistir. Essa estação que começa a entrar agora de Afrodite, de Aprilis, de Vênus, ela é pior ainda, porque ao invés de nós irmos para a guerra, para a luta, sabe o que o inimigo vai puxar a gente? Para sedução, prostituição, adultério, lascívia, e a gente tentar suprir a nossa necessidade emocional, com beijos, abraços, chupadas. Tem criança, pois é. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia. Eu tenho um voto com Deus: eu prefiro morrer do que desonrar o meu Deus e desonrar minha esposa. Logo que eu casei, o que Deus disse para minha esposa é que eu não a trairia, porque eu tenho temor de Deus. Gente, se eu não tivesse, eu passaria a ter naquela hora, porque Deus botou o nome dele na minha frente. Eu quero declarar sobre você, homem, você, mulher, um batismo de temor nesse mês. Não é medo de Deus, não. Você não precisa ter medo de Deus, não. É não querer entristecer o Espírito Santo. Não vá levado pelas emoções, não vá levado por sentimentos, vá pelo Espírito do Senhor. Está com dúvida? Consulta alguém, pede para alguém orar por você, fala: eu estou sentindo isso. Nessa quarta-feira que passou, apóstolo Joseí, pastor Rogério e eu tivemos um café da manhã com o pastor Anderson Silva, que não pôde pregar no Geração Eliseu. E nós ficamos quase 4 horas conversando, e ele falando: cara, ministra, fala mais. Ele contou um pouco da vida dele e falou: não, cara, eu preciso disso, porque a esposa dele acabou de passar por um aborto. E ele falou: vocês mudaram muita coisa na minha maneira de pensar e me ajudaram. E eu falei: cara, você tem um amigo aqui, Joseí, mora do seu lado. Ele falou: cara, eu vou precisar, por causa do nível de guerra que esse moço tem entrado, os lugares que ele tem entrado para resgatar jovens, resgatar homens. Mas nós precisamos uns dos outros. E a coisa mais alegre que eu e Joseí podemos sempre falar: nós temos um ao outro para confessar a tentação. Porque, como eu sempre ensino, e inclusive ensinei para ele e digo:
Eu prefiro ter a vergonha de contar uma tentação do que passar o carão de ter que confessar um pecado. Quantos estão entendendo? Eu prefiro passar a vergonha, dizer, cara, eu estou sendo tentado nessa área, do que depois envergonhar você, envergonhar Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é uma estação para tomar cuidado. Maurício, por que você deixou esses números aqui? Para você entender que você pode entrar nisso e Deus começar a te multiplicar. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos, mas antes, entendesse o que eu vou te pedir para orar. Lembra que eu disse que eu fiz um voto e eu quero dar um número de cordeiros esse ano para Deus? Minha esposa sabe o que é. Minha esposa sabe quantos vão para Caraguá, quantos vão para São Paulo, quantos vêm para cá, quantos vão para cada casa. Porque o número de cordeiros que eu coloquei não é pequeno, eu nunca dei essa oferta, mas eu quero dar essa oferta. Mas Maurício, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar para isso. Vou trabalhar. Porque lembra que eu disse que eu estou estudando uma igreja? Essa igreja, a primeira coisa que eu aprendi com ela é dar primeiro para Deus. Depois dar para minha cobertura, minhas primícias. Saindo daqui, tendo recebido, não tendo recebido, a primeira coisa que eu vou fazer com a Lúcia é entregar as primícias para os meus pais e depois transferir as primícias que eu tenho que transferir. Por quê? Porque está começando um mês e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou honrar os meus líderes até o último dia da minha vida, enquanto eu estiver vivo. Eu não vou deixar, não, eu vou passar, não, eu tive um problema. Com problema ou sem problema, a minha fidelidade não pode ser alterada. E uma das coisas que eu também aprendi com essa igreja, que tem sido uma bênção na minha vida, é uma questão muito simples. A cada ano eles fazem um orçamento. Que orçamento? Esse ano você vai fazer seu orçamento interior. No ano que vem nós vamos preparar todas as igrejas, porque quando chegar em abril, todo mundo vai trazer o seu voto diante de Deus. Não precisa trazer o dinheiro, mas nós vamos pôr um papelzinho. Você não precisa nem pôr seu nome, porque a gente não vai investigar sua vida, se você vai fazer aquilo ou não. Mas nós vamos fazer um ato profético. Qual o valor que nós projetamos entregar aquele ano para a abertura de novas casas, para sustentar mais missionários? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje nós vamos fazer pela primeira vez internamente e vamos orar. Eu sei qual é o meu número junto com a minha família. Coloque um número diante de Deus. Maurício, quanto vale um cordeiro? R$1.500. Pergunte para Deus: Deus, quantos cordeiros o Senhor quer que eu traga esse ano para a edificação da tua casa? Essa semana, pastor Wagner e eu vamos terminar todo o orçamento da casa. Em São Paulo, já 2 pessoas me procuraram para dizer: eu quero dar o ar-condicionado das salas, eu quero ajudar a terminar aqui. Eu creio que Deus está tocando o coração das pessoas, para que as nossas casas se tornem não só referências espirituais, mas também de lugar onde as crianças podem ser bem treinadas, onde os intercessores têm um lugar bom para orar. Esse vai ser um mês de grandes mudanças, mas vai ser o mês do início do seu avanço e do meu avanço. Vai ser o mês do início da nossa decolagem para voos mais altos. Fecha os teus olhos agora e diga: Deus, eu quero continuar sendo fiel nos dízimos e ofertas, mas eu quero fazer um voto de um número, Senhor, que eu quero trazer esse ano, de cordeiros na sua casa, representando a minha família, em nome de Jesus. Você sabe o que mais me empolga quando eu vejo quantos sacrifícios Davi e Salomão trouxeram na casa de Deus? Porque eu olho e vejo quantos cordeiros meus avós deram na casa de Deus, e quantos cordeiros meus pais já deram nas casas de Deus. Outro dia eu estava com um pastor de uma igreja de onde vem o André, e ele dizendo: eu nem sabia disso, mas como ele falou na frente de todo mundo, eu posso falar agora. Eu achava que a igreja tinha nascido dentro do ônibus do meu pai, e tinha. Ele falou: mas não foi só isso. As ofertas em dinheiro que o seu pai deu para ajudar a gente a comprar terreno, para ajudar a gente a construir prédio. Até hoje eu descubro coisas que meus pais e meus avós fizeram, ofertando não só numa denominação, mas no corpo de Cristo. Eu vou continuar isso, o Benjamin vai continuar isso. Eu quero que você faça parte disso. Um plantador do reino. Porque o dia que você chegar no céu, vai ter tanta gente te abraçando, e você vai falar: o que esses caras estão me abraçando? A sua oferta,
abriu uma igreja lá no sertão nordestino e eu pude ser salvo. A sua oferta abriu uma igreja lá no Timor-Leste e eu pude ser salvo. A sua oferta abriu uma igreja lá na Índia e eu pude ser salvo. Pessoas que você nunca viu, a sua oferta chega na sua frente. Quantos querem ser investidores do reino? Então diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu abençoo suas mãos nessa manhã. Eu abençoo a sua inteligência nessa manhã. E eu declaro que você sai da letargia, você sai da paralisia. Eu quebro em nome de Jesus toda palavra de maldição contra os nossos negócios, contra as nossas empresas, contra o nosso trabalho. Eu declaro que o Senhor nos tira de uma estação e nos põe em outra, e faz com que nós venhamos a progredir de glória em glória, e o nome do Senhor será exaltado através da nossa vida. Posso ouvir amém? Profecia. Lembra da imagem que eu pedi para você prestar atenção? O Senhor me mostrava aquele caminho, e eu estava caminhando, mas quanto mais eu caminhava, mais cansado eu ficava. Eu falava: Deus, eu não estou aguentando, porque as folhas começaram a subir, e começou como se fosse um sereno, e as folhas molhadas, e as folhas já batiam na canela. Eu falando: Deus, eu não aguento mais, onde esse caminho vai dar? Então eu comecei a ouvir um som. Eu não sabia se era um rugido que vinha do meio da mata, ou o que era. E o Senhor disse: continue, porque eu estou começando a enviar ondas de glória e ondas de graça, porque chegou a estação de ser renovado na esperança em graça.